Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, muita informação e a gente sempre tenta trazer de uma forma bem leve, porque a gente quer uma vida cada vez mais leve, mais digna de se viver, né? E para isso eu estou recebendo aqui hoje, tenho o prazer de receber aqui. Tá passando por São Paulo, então a gente já agarra e já traz para o estúdio da Vibe Mundial. Sebastião Camargo, bem-vindo, boa tarde. Excelente tarde aos seus teleouvintes, ou seus telespectadores, ou netespectadores, ou a sua seleta audiência. É uma honra estar aqui. A gente tem hoje várias formas de falar com esses ouvintes, né? Nos ouvem, mas nos veem também de várias formas. E é isso mesmo, estamos em 95,7 FM, mas também estamos no YouTube, no Instagram, nas redes sociais em geral. O Sebastião, gente, ele é escritor, orador, como ele mesmo diz, é um palestrante, escritor do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo e O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. São duas obras gigantescas, né, Sebastião? Pelo menos levou muito tempo para edificá-las ou gestá-las, que foi mais de 40 anos de estudo. Uau! A segunda obra, de Sal da Terra à Luz do Mundo, 11 anos para colocá-la em formato de livro. E do Átomo ao Anjo, quase 10 anos para colocá-la em formato de livro também. De Sal da Terra, a Luz do Mundo, tem simplesmente quantas páginas aqui? Dá para saber? 640. Aqui, ó, 640 páginas, está aqui do ladinho, eu estava procurando. Uau! Durante a vida, né? Vai passando, você falou 11 anos, é um bom tempo aí escrevendo para transformar em obra. Esse segundo livro é uma pesquisa em mais de 2.000 livros. E normalmente nos originais fora do mundo físico. Porque aqui só tem um pedacinho das obras. Tanto que o conteúdo de onde estamos tirando esses livros, o livro original, ele tem 23.743 páginas. Uau! Agora você imagina o sofrimento para trazer só um pedacinho para cá. A gente quer trazer toda a informação. E está no astral? Está no astral. E que lá acesso maravilhoso! Ele é praticamente todo construído fora do corpo. A gente traz as ideias síntese e aí materializa do lado de cá. Mesmo porque nós aqui, né, na matéria, temos um entendimento de tudo que é falado no astral, no plano espiritual? E eu creio que a maioria nem 0,5%. Né? A gente não consegue se conectar a tudo isso, né? Exato. Porque às vezes não se propõe. É possível a todos os seres, aqueles que se dispõem e quer pagar o preço para que isso aconteça, porque depende de uma sintonia, uma transformação moral para que você atinja frequências de acordo com a informação. Tá. Porque no campo da música de André Luiz, é como se fosse uma mandala com várias escalas. A música sofrência, o pessoal está na periferia, mas um Beethoven, por exemplo, já está quase lá no centro, né, da esfera. E quando você atinge o centro, de fato, a música já está dentro de você. Você é a própria música. Ai, que lindo isso! E é assim que funciona, né? Assim que funciona. Só a gente se abrir para ter esse entendimento. Exato. O que é o despertar da consciência para você? Como que chegou este nome até você? Foi uma longa trajetória, porque eu dormia na consciência. Portanto, fui desenganado pela medicina acadêmica por essa consciência de sono. Mais tarde, por intermédio dos estudos, chegamos à conclusão, com Carl Gustav Jung, que a consciência não é o acúmulo de conhecimento, mas o discernimento do conhecimento. Ou seja, é aquilo que você se torna. Então, o intelecto te dá uma informação, a razão você pode comparar, catalogar, calcular, analisar, mas somente essa essência consciencial consegue criar, edificar, alimentar, iluminar. Profundo isso, né? Para quem quer estudar, parece palavras profundas, mas na verdade é simples. É simples! Quando você tira as travas, tira as amarras e deixa a mente aberta, sem se achar o dono da informação, o dono da verdade, então se você se apresenta despido, sem esses processos que nós chamamos de crenças limitantes, aí nem o que a gente fala, o céu
O limite não é mais, não tem limite. E o céu não tem limite mesmo. E a gente precisa se desprovir de tudo isso, né? Do ego e de várias coisas que estão no nosso dia a dia e nos desconectam desse mundo espiritual, exatamente por despertar. Quando você fala que um dia você foi desacreditado pela medicina, né? Você foi atrás de vários estudos. O que é a cura, né? O que você entende hoje por cura no espiritismo? Vamos começar por uma frase de Allan Kardec, por onde eu comecei o estudo. Então, na introdução da obra... Começar do começo, né? Começo. Pela Na introdução. obra O Livro dos Espíritos, ele fala assim: o sábio, para estudar algo novo, algo que ele desconhece, ele deve despir-se do seu saber, porque um estudo novo não se faz com ideias pré-concebidas. E Allan Kardec não estudou apenas filosofia, ciência, várias ciências, quase 30 ciências correlacionadas, mas ele estudou medicina. Ele lecionou medicina. E não só anatomia, fisiologia, biologia e etc. Os seus biógrafos afirmam que ele foi médico e clinicou por algum tempo. E ele narra, nas suas obras, que se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. E lá ele nos ensina que, para a cura, de fato, nós teríamos no nosso universo perispiritual uma fonte permanente de energias. Teríamos na vontade e no pensamento o poder de criar átomos, alimentos ou medicamentos. Teríamos no processo de renovação estrutural do corpo, em 2 meses aconteceria a troca de todos os átomos. Então, se eu mudasse o meu comportamento, em 2 meses eu já teria um corpo novo. Mas os seus contemporâneos, como Camille Flammarion, não só afirma que a energia se renova em alguns dias e com a mentalização você pode criar um órgão novo. Então, a partir desse processo, nós vamos conhecer um pouquinho o que é o espírito, do que ele é constituído, a sua anatomia, a sua fisiologia, como ele funciona. Qual é esse processo de cura, já que Deus não criou doenças? Jesus não adoeceu. Afirmou que não curou ninguém, porque ele falava, a sua fé te curou. Mas afirmou também que somos deuses, o reino de Deus está dentro de nós e decretou, farão coisas maiores do que agora faço. Então, a partir desse prévio conhecimento do que sou, se Deus não criou doença, eu nasci com várias doenças congênitas, além dessa que me levou a ser desenganado pela medicina. Então, quem criou as doenças fui eu. E só eu posso descriá-las. E para Louis Pasteur, você lembra desta sumidade no conhecimento científico na área médica. Claude Bernard e Antoine Béchamp, para Louis Pasteur, quem cria as enfermidades são os vírus, bactérias, micróbios, vermes. Bernard desbancou a sua tese, falou, isso não é verdade. O que gera as doenças é o ambiente. Esses pequeninos não são os responsáveis. E Antoine Béchamp mostra que nós é que criamos os pequeninos. Que Leon Denis veio dizer mais tarde que quando pensamos em dissonância com as leis de equilíbrio, com as leis de harmonia, nós criamos elementos menores do que os átomos, que são parasitas no interior de um próprio átomo. Leon Denis mostra isso também. Que ele, na época, chamou de protites. E são eles que vão transformar-se nos vírus, bactérias, micróbios e vermes, e por estar em dissonância, que vai causar o processo que a gente chama de infecção. Chega bancando ou desbancando a situação equilibrante. E depois se transforma na inflamação, porque gera a enfermidade. Mas se a mente estiver em harmonia, se a emoção estiver bem ordenada, a palavra equilibrada e a atitude em coerência com essas leis que regem a vida, nós podemos nos curar de qualquer enfermidade. Porque o câncer, por exemplo, nasce da mágoa, do ressentimento, né, das frustrações, do ódio, da inveja, de várias perturbações de dentro para fora, criando uma ambiência ácida. E depois, por intermédio da alimentação, que muitos pensam que a alimentação é só o que se come. É o que se lê, é o que se ouve, tudo que entra em nosso psiquismo em alimentação.
A água, por exemplo, segundo os cientistas na cidade de Stuttgart, na Alemanha, no Instituto Aeroespacial, ela é um ser vivo, foi classificada por eles como um ser vivo, que registra o que a gente pensa, sente, fala ou faz. E, basicamente, quase todo o corpo é água. E o cientista Masaru Emoto provou a interferência da nossa conduta, de uma música, de uma leitura, na água, porque ele colocava a água e colocava uma frase, harmonia. Ou se colocasse uma frase deprimente, alterava a estrutura da água. E esse pensamento, que é a capacidade criativa do espírito no universo mental, e muitas pessoas acusam a mente. O meu tormento é a mente. A mente não tem nada a ver com isso. A culpa não é da mente. A mente é um hardware. Depende do software que eu vou colocar para operá-la. O pensamento é um instrumento, é a capacidade criativa em ação. Só que quem vai colocá-lo em ação é a minha inteligência, o meu poder imaginativo e o sentimento que eu quero expressar. Aqui na rádio é fácil explicar. Você tem uma frequência, 95,7. Isso é uma estrada. Agora, o que nós estamos transportando nessa frequência? O que nós estamos falando aqui. É o que nós chamamos de vibração. Então, pensamentos são frequências, vibrações são os nossos sentimentos. Então, o que eu quero transportar por essas frequências usando a minha inteligência com o meu poder de criar? Então, eu posso, em meio segundo, alterar a estrutura de uma água, transformá-la de algo poluído, como o professor Masaru Emoto transformou, com a oração, com declaração de amor por crianças, inclusive, e ela mudando a estrutura e ficando com aqueles cristais, aquelas mandalas belíssimas. Por isso, se eu sei o que é a minha própria realidade, como eu funciono, e sei que existe em mim, na visão de André Luiz, uma fonte inesgotável das próprias energias. Porque filho de Deus, Deusinho é. Já que filho de peixe, peixinho é. E se realmente eu sei desse poder criador que eu trago em mim, porque isso é de Hipócrates, a cura está em você. Se você quer que eu te ajude, desapegue daquilo que te fez adoecer, que eu posso ajudar você. Agora, quanto a trazer de fora alguma coisa, que seu alimento seja seu único medicamento. Então, as causas das doenças, né, quando a gente traz toda essa informação que você está me trazendo, eu tenho palavras, eu tenho pensamentos, eu tenho todas as minhas condutas no dia a dia, e o que pode estar adormecido lá quietinho dentro do átomo, ele pode vir à tona. Vem à tona. Essa é a causa. Essa é a causa. Tanto em nosso primeiro livro, com Joana de Ângeles, colocamos, quando você pensa de forma negativa ou de forma desordenada, em desarmonia, você cria vírus, vibriões psíquicos, segundo André Luiz, larvas mentais, e cria elétrons, os chamados radicais livres. Quando você pensa positivo, você cria fótons, partículas de equilíbrio, e segundo a física quântica, é o amor tornado visível. E o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E isso se manifesta dentro do organismo da gente. Dentro do organismo. Quando você está pensando, imagine você pensando alguma coisa. Você que está aí nos ouvindo e nos vendo, ou nos vendo. Quando você está pensando, o seu cérebro espiritual, que é a sua mente, vai comunicar-se com o cérebro físico, inicialmente por intermédio da glândula pineal, que vai organizar o que nós chamamos de neurotransmissores. E eles se reúnem uma porção e constroem o que nós chamamos de neuropeptídeos. Quando o pensamento é nobre, os neuropeptídeos transformam o meu pensamento em fótons. E eu começo a curar o meu próprio organismo. Porque esse pensamento, quando chega no sistema nervoso, por intermédio da glândula pineal e depois chega no sistema endócrino, transforma em leis, que são os hormônios. E essas leis, quando nós estamos em paz com a consciência ou almejando a própria cura, elas vão ordenar um comportamento diferenciado do mundo celular. E esse pensamento, com essa encomenda, que são as vibrações, os sentimentos, segundo Joana de Ângeles, eles refletem diretamente em todo o citoplasma da célula, que seria tudo que está fora do núcleo, dentro da membrana. Mas ela narra mais tarde que ele interfere também no cronograma organizacional, que seria o DNA, e não só no fenótipo, no genótipo também.
Então, eu posso curar de uma enfermidade congênita. E o primeiro passo é amar. Amar. O segundo é amar. E o terceiro é amar, segundo Miramês. Eu li aí em algum lugar, agora eu não lembro se foi quando eu estava pesquisando a seu respeito ou aqui no livro, que tem amar, amar, amar. Sim, Acho que é no livro, está no né? primeiro livro. Está no primeiro livro. Sim. O amor, então, ele resolve as nossas questões físicas, emocionais, psíquicas. É como eu disse, ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Joana de Ângeles chega a afirmar que antes do amor não existia a criação. E ele é um prolongamento do psiquismo divino. Então, uma criação de Deus. E quando nós falamos de evangelho, evangelho é força, vitalidade e vida. Onde ele está? No próprio espírito, nos mais íntimos reforços da sua consciência e em seu coração. Podem colocar a Bíblia como evangelho, vários livros como evangelho, mas o evangelho está em nós. Somos evangelhos vivos. Jesus para nós não é evangelho personificado? Tem um Jesus maravilhoso Exato. aqui ilustrado. Nós vamos colocar esse amor em ação. E é ele que vai gerar os fótons, que vai gerar as partículas de equilíbrio. Eu posso criar átomos, eu posso criar moléculas, eu posso criar células, eu posso criar um tecido, eu posso criar um órgão novo. E até um corpo novo, porque o energismo se renova em alguns dias em sua totalidade. E a própria ciência acadêmica hoje, a começar por Deepak Chopra, cientista, espiritualista, conhecido de muito escritor de mais de 50 obras, ele narra que todo o energismo se renova, segundo a ciência acadêmica, na quase totalidade em 52 semanas e na totalidade em 53 semanas. E, inclusive as células nervosas nascem e renascem também. Isso tem que partir da gente. Parte da gente. Né? Estou aqui com meu amigo Alexandre, né? Alexandre Marques, que trouxe o Sebastião, está olhando aqui encantado para a tua entrevista. E eu acho que isso é o que causa, porque eu acredito que quando a gente ouve esse tipo de informação e nós ainda não estamos conectados a ela, causa muita surpresa nas pessoas. E a primeira pergunta é: como eu consigo acessar tudo isso? Como eu me conecto a tudo isso dentro da vida, do universo que eu estou inserida? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que chega muito até você, né? Com certeza. O espírito, como consciência imortal, ele tem quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles. Ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E nós, como almas, uma fração bem pequenina desse espírito, somos a soma das experiências dessa etapa. Então, quanto mais nobre for a minha intenção nessa etapa, e você vai fazer a leitura daquele trechinho. Daqui a pouco eu leio. E vai retratar isso. Quanto mais nobre for a nossa intenção, quanto mais extensos forem os benefícios em prol de todos, mais profundo eu adentro no reino de Deus em mim, que é a minha essência consciencial, onde está esse repositório, todo esse conhecimento, e mais conexão eu faço com outras inteligências, com outras mentes no processo de inspiração. Então, de dentro para fora, eu trago pelo mecanismo que nós chamamos de intuição, de fora para dentro por inspiração. Então, por mais primário que eu seja, por mais ignorante, porque eu só tenho o primeiro ano primário incompleto. Você pode acessar, e eu acessei 8.000 anos da minha história no planeta Terra, sem falar de outras instâncias quando a gente sai fora do corpo. O conhecimento está ao alcance de cada um. Deus não tem segredo para com seus filhos. Agora pede preparo para suportar as revelações. Porque elas vêm, quando a gente faz esse primeiro acesso, é um caminho sem volta. Aí não tem mais volta. Uma vez abertos os olhos, não tem como fechá-los. Pode até furá-los, você continua vendo. Ou seja, nós encarnamos com muitas informações dentro de nós e muitas informações a ser acessadas do astral, e muitas vezes nós passamos por essa existência e não prestamos atenção nisso. Exatamente isso. E nós trazemos cabedal informativo muito além das tarefas que nós viemos realizar. Tanto que André Luiz fala que nós podemos nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, bactérias e tal, gerar várias enfermidades.
Mas chegamos aqui com todos os anticorpos, com todos os antídotos, para transcender qualquer situação e, por mais asfixiante que seja a situação, eu trago luzes interiores para superar o desafio. E supera. E supera para quem quer e procura saber e coloca a mão na massa. É isso. Deixa eu ler o trecho que ele tinha separado aqui para mim. São 2, tá? Um é: somos partes indissociáveis da imperfeição finita na perfeição absoluta. A fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhe permitir. Entenderam? Volta essa fita, depois vai lá. Olha eu voltando a fita. Volta para o YouTube, dá um voltarzinho um pouquinho para ouvir de novo. E eu passei no teste da locução. Agora, o ser humano é muito maior do que um simples problema ou do que qualquer aparente dificuldade que a vida lhe apresente, por mais complexa que esta se lhe afigure. Deus não o limita em qualquer tempo ou lugar na eternidade. Portanto, precisa se convencer de que pode e deve ser tudo o que, por amor, decida realizar para a conquista da paz íntima e assim concorrer para a harmonia do universo. Isto é, esmerar-se na construção de tudo o que for para o seu bem e para o bem de todos e de tudo à sua volta. Com certeza, porque o bem de todos é o eterno princípio. E tudo que faço, não faço senão para mim mesmo. Você não está fazendo favor a ninguém, porque tudo que você olhar fora de você, você está se vendo no espelho. Não tem como ser. O que você julga e condena no outro, você grava nas contexturas mais íntimas da sua alma, para que daqui a pouco você passar pela mesma situação que agora condena. Então, o que você se compadece, por mais deprimente que seja a atitude do outro, e exemplifica algo nobre para ter um referencial para este, agora sim você está no caminho adequado que deveríamos percorrer. Porque se o bem de todos é o eterno princípio, o bem é tudo que se faz para a promoção do outro, não para crucificar o outro. E quando nós, olhando no espelho, porque um dos itens desse livro, a vida é o espelho da alma. Você está olhando a obra de Deus. Agora eu te pergunto, tem alguma coisa fora do prumo na obra do Criador? Como que eu posso falar que tem alguma coisa fora se nem dentro eu consigo gerenciar? Quando eu ajusto as lentes dentro, é o último capítulo, vendo a obra, vê-se Deus. Tá tudo no seu devido lugar. Sim, não tem nada errado. A gente que tem o olhar errado. O olhar a gente nossa, né? A nossa visão é de que está errado. E muitas vezes as pessoas, o amor vou ler. O amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. Bati o olho e senti a vontade de ler. Porque eu acho que é assim e o programa passa rápido, é incrível. Com tudo isso, Sebastião, a gente entende que independente de acessar o plano espiritual ou não, nós temos que olhar muito para este evangelho dentro da gente. Exato, porque ele é a solução de tudo. Isso, inclusive, é Mateus, no capítulo 9, no versículo 35. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Eu falei, eu não me interesso por esse negócio. E hoje eu falo do evangelho para os meus órgãos, para as minhas células, para o meu corpo, para tudo dentro e fora de mim. E com a questão da palavra, é importante conversar com esses órgãos? É importante e nós mostramos como fazê-lo. Ah, nos livros Nos a livros gente nós tem mostramos esse como processo. fazer, porque tudo é vivo. E tudo, os órgãos são vivos e educáveis, assim como as células e qualquer tecido. E é o que eu faço com o meu próprio corpo. E há 28 anos não tomamos medicação de espécie alguma. Que bênção, né? Então, se eu, ou qualquer pessoa, qualquer ouvinte, tem uma questão de saúde hoje, e ela olhar para esse órgão, começa por ele, né? Sim. Com palavras de amor, a gente começa o processo de cura. Instantaneamente. E tem coisas que acontecem que parecem milagres. Porque assim que você começa um novo formato de comportamento, você para de agredir os seus próprios órgãos. A começar por pedir perdão, agradecê-los e dar condições, uma alimentação saudável, o que entra, o que sai,
e ajustar-se perante as leis de harmonia, de equilíbrio, buscando a felicidade. Você precisa voltar nesse programa algumas vezes para a gente ir trazendo, né, o desenrolar desse assunto. Será uma Já imensa fica aqui honra. o convite. Sebastião, quem quiser contato com você, quem quiser conhecer o teu trabalho, tem rede social, tem site, qual que é o caminho? Sim, o site é o despertardaconsciência.com.br. Facinho, odespertardaconsciência.com.br. Estando dentro do YouTube, @o Despertar da Consciência, o nosso canal. E lá no Instagram, o Despertar da Consciência BR. E a partir daí você encontra o restante no A Telegram. marca do Sebastião Camargo é o Despertar da Consciência. A partir daí você conhece todo esse trabalho dele e todas essas palavras para a gente começar esse estudo. Obrigada, meu amigo. Eu que agradeço. Sucesso para você, viu? E lindo trabalho que você faz e parabéns por estar aqui conosco e por ter palestrado no Mega Feirão, né? Que foi de grande sucesso. Obrigado. E a gente agradece. E a nossa Muito frase slogan, Qual é? só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. E assim a gente segue. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.